nossa vida, sobre atitudes que tem na nossa vida, ela é algo certo. Ela é algo que vai voltar. Toda a nossa vida cristã, ela é um efeito bumerangue. Não só a palavra, mas também atitudes, né? Então hoje eu quero falar com você, e eu vou pedir para você fazer uma ponte agora. Você vai abrir a sua Bíblia, e eu quero, dentro desse texto, entender, né, alguns pontos sobre essa lei do retorno. Em Eclesiastes, capítulo de número 11, por favor. Eclesiastes, capítulo 11. Aleluia. E eu quero falar sobre algumas atitudes na nossa vida que mostram que tipo de retorno que nós podemos estar tendo. Porque as atitudes, elas definem muita coisa. As atitudes, elas pautam muitas coisas na nossa vida. Aleluia. Eclesiastes capítulo 11, uma palavra muito conhecida. Quantas pessoas já leu pelo menos uma vez esse capítulo? Quantos conhecem aqui Eclesiastes capítulo 11? Bastante gente conhece. Se não conhece, precisa ler mais a Bíblia, que é uma palavra de ensino contínuo. E o bom é que é uma palavra que a gente pode tirar vários ensinamentos sobre ela. Podemos aprender várias coisas dentro desse texto. E aqui nós vemos que o sábio Salomão, o grande rei Salomão, um homem que teve a maior sabedoria, e a Bíblia fala que não há outro, irmãos, igual a ele, e nunca haverá até o fim dos tempos. Salomão, ele atingiu o ápice do conhecimento e da sabedoria para que um homem natural pudesse ter sobre a terra. Deus deu a ele isso como um dom, como uma resposta a uma oração que ele teve. E nós aprendemos muito com Salomão, independente da história de vida, de como ele se comportou, mas ele nos ensina muito. E dentro desse texto nós vamos aprender algo com ele, que vai falar muito sobre isso, que a gente pode ter, irmãos, respostas e retornos na nossa vida, que podem ser bem diferentes do que aquele que às vezes a gente está vivendo nos dias de hoje. Porque uma coisa que não é, irmãos, para acontecer, principalmente nos dias de hoje, com tanta informação, com tanta qualidade de pregações que a gente tem hoje, tanto crente, irmãos, vivendo uma vida rasa, uma vida, irmãos, muitas vezes até miserável com Deus. Uma vida empobrecida, uma vida, irmãos, praticamente sem muito valor. E era para a gente estar abundando, era para a gente estar voando muito mais com o Senhor nos tempos de hoje. E nós aprendemos já no versículo de número 1, alguns princípios, que Salomão assim diz: atire o seu pão sobre as águas, ou como está em algumas traduções, lance o seu pão sobre as águas. E depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo, ou achará, né? Algumas traduções falará que achará. Então nós vemos aqui que Salomão ele ensina muito sobre isso, sobre, irmãos, a nossa vida, ela ser uma vida pautada de retornos bons, de retornos que irão, irmãos, nos ajudar a entender muito mais o que é uma vida com Deus, o que é uma vida espiritual abundante, e ela pode ser diferente para nós. Nós temos esse chamado a viver diferentemente, porque se nós pegarmos todo o contexto bíblico, o Senhor em todo o tempo, desde o começo da criação, Ele criou um canal, Ele criou um povo para que naquele canal experimentasse, irmãos, coisas extraordinárias com Ele. E hoje foi destinada à igreja, a igreja gloriosa, essa igreja chamada noiva que está contido, você e eu, irmãos, dentro deste projeto. A nós está destinado a viver diferentemente. E aqui, Salomão, irmãos, ele já dá um rascunho, ele já dá um apontamento, que nós podemos viver o bater e abrir-se-vos-á, o buscar e achar. Nós podemos viver tudo isso na nossa vida, de maneira, irmãos, diferente do que muitas vezes a gente vê aí fora. Nós vemos Salomão, ele abrindo já, irmãos, esse primeiro ponto, e mostrando para nós que nós devemos ter uma atitude, uma conduta. Nós devemos ser aqui, acima de tudo, o que é desprendido. Para que a gente viva uma lei de retorno, irmãos,
que nos deixa agradável, que nos deixa bem, que nos dá uma maneira diferenciada de viver, nós temos que ser desprendidos na nossa vida. Ele fala, olha, lança o teu pão sobre as águas. Para a gente lançar, irmãos, esse pão, nós podemos pontuar aqui, irmãos, várias vertentes. Isso aqui é uma metáfora. Isso daqui, irmãos, é uma ilustração que ele nos dá. Que lançar o pão é entregar aquilo que é importante na nossa vida. E quando nós somos desprendidos, nós vamos oferecer aquilo que nós temos de melhor. E quando nós lançamos esse pão sobre as águas, nós estamos fazendo, irmãos, um investimento. Nós estamos, irmãos, nos desprendendo, já, irmãos, pensando que lá na frente nós vamos colher os frutos. A conduta que aqui é citada, Salomão, ele pega um exemplo, irmãos, do tempo antigo. Principalmente os egípcios faziam muito isso. Quando os rios, eles enchiam de água, quando vinham as cheias do rio Nilo, da asa do delta, né? Ali os rios enchiam de água, e quando isso acontecia, alguns egípcios lançavam a semente sobre essas águas. Ao baixar as águas, essa semente ia se assentando às margens dos rios, ou aonde, irmãos, haviam sido inundadas, e ali haveria alimento para o tempo todo daquele povo. Tanto que o Egito sempre foi abundante em alimentação. Nós temos aí um exemplo, quando você lê a história de José. Quando nós olhamos para esse ensinamento que Salomão nos dá, ele mostra, irmãos, que o desprendimento na nossa vida nos faz lançar, irmãos, liberar coisas, fluir coisas da nossa vida, que nós vamos reencontrar lá na frente, não da mesma forma que lançamos, mas vamos encontrar como um grande fruto, como algo que vai nos ajudar naquele momento do reencontro. Isso é, irmãos, uma conduta cuidadosa. Alguém que vive desprendido, ele não trava no lugar, ele não para, ele não supre-se de tudo aquilo que ele tem no momento e vive escassez depois. Não. Quem aprende a lançar o pão sobre as águas, quem aprende a ter essa atitude, se desprendendo do que é melhor, e dizer assim, ó, lá na frente eu vou ver o resultado disso, é uma pessoa que está sempre andando em novidade. É uma pessoa que está sempre experimentando na sua vida experiências novas. Porque às vezes a gente está bem aqui, a vida está boa, nós estamos numa certa fartura, e a gente vai consumindo tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar. E não pensou, irmãos, lá na frente. Não pensou no dia de amanhã. E o dia de amanhã chega para todos nós. A questão é como que você tem se preparado para esse dia de amanhã. Você tem pensado nisso? Porque um verdadeiro cristão, ele não se prende com nada dessa terra. Tem gente, irmãos, que ele toma posse de coisas que são fúteis para a sua vida. São coisas que travam, que trazem desesperos emocionais. Sim ou não? Trazem, irmãos, angústias. Você já viu uma geração que tem tanta ansiedade como essa? Nós vivemos um tempo, irmãos, que emocionalmente as pessoas estão doentes. As pessoas estão tão sensíveis. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Você tem que tomar cuidado como você trata. Porque, irmãos, uma palavrinha torta, ou às vezes uma maneira que você age diferente, pronto, já é o suficiente para a casa cair, para tudo se perder. Sim ou não? É assim que nós estamos vivendo, um tempo crítico, um tempo sensível. Então, irmãos, tudo isso, muitas vezes, é por conta que nós estamos presos a algumas coisas. Não, eu estou preso da maneira que eu penso. Eu estou preso da maneira que eu sinto. Os meus ideais são imutáveis. Irmãos, nós somos seres que estamos constantemente mudando, amadurecendo, crescendo. Você não é o mesmo de 10 anos atrás. E daqui 10 anos você não vai ser essa mesma pessoa que você é hoje. É só você olhar um pouquinho para trás e ver o que você pensava há 10 anos. Hoje você não pensa bem diferente? Tem julgamentos e avaliações que você fazia, você fala, ainda bem que não foi do jeito que eu pensei. Tem escolhas que você fez há 10 anos atrás,
que hoje você fala assim, ai, ainda bem que eu não fiz essa escolha. Né? Eu gosto muito de ver foto antiga. Minha mãe tem uma mala, irmãos, tamanho dessas 2 mesas assim em casa. Às vezes, quando nós pegamos lá, quando tá a família, a gente pega aquelas fotos. Não sei se vocês têm isso na casa de vocês. Aí você começa a ver aqueles cabelão, né? Das mulheres antigamente. Acho que põe até uma armadura por dentro, assim, para ficar aquele trem, né? As roupas, os homens. Irmãos, não tinha gente gorda no passado, era tudo magrinho, né? Os caras usavam umas calças de boca de sino desse tamanho, mas tudo filézinho, assim, tudo magrinho. Não tinha gordo. Era diferente, a gente dá risada, né? Eu falei, ainda bem que nós hoje não se veste daquele jeito. Fazia parte do processo da evolução. Irmãos, mas os tempos passaram. Coisas que eram importantes lá atrás, hoje não se tornou mais importante. A nossa vida é isso. Para que a gente, irmãos, possa achar o pão lá na frente, a gente tem que se desprender de muita coisa, que muitas vezes nos dá, irmãos, angústia. Tem pessoas, irmãos, que tem lá, sei lá, o seu carro, nunca pensa em ter um carro melhor na vida. Fala, não, tá bom, esse carrinho velho, vai ficar assim mesmo, vou morrer com ele. E o mundo está evoluindo. Se desprende disso, irmão. Aí toda vez que vai para o mecânico, você fica sofrendo. Nossa, que conta que ficou esse mecânico também. Você quer andar de carro velho, filho, tem que bancar. Não é? A vida é isso. Para a gente, irmãos, encontrar o pão lá na frente, a gente tem que viver uma vida de desprendimento. Desprende-se de coisas que te amarram para o hoje. Porque, irmãos, a tua vida é uma evolução diária. Você acha que Jesus te quer menino uma vida inteira? Você acha que Jesus te quer um bebê na presença dele uma vida inteira? Não, ele quer que você amadurece. Quer que você se torne um homem, uma mulher de Deus de verdade. Maduro, pronto para assumir responsabilidades. Pronto para aguentar os enfrentamentos que a vida dá. Mas às vezes a gente fica o quê? Preso à nossa maneira de pensar. À nossa maneira de gostar. E isso não te ajuda a crescer. A gente vê, irmãos, que nós vamos ter retornos melhores a partir do momento que a gente se desprende dessas coisas. Tem pessoa que é magoada. Nossa, qualquer coisa magoa. E fica azeda com todo mundo. Se desprende disso, bota isso, irmãos, num canto da vida. Se prepara para viver, irmãos, coisas novas. Lança sobre as águas aquilo que você tem de melhor dentro de si. Senhor, eu gostaria de ser uma pessoa mais alegre. Lança isso sobre as águas. Sabe o que vai acontecer daqui a uns anos, irmão? Você está gozando dessa alegria. Senhor, eu queria ser uma pessoa muito mais produtiva. Lança isso sobre as águas. Salomão, ele deixa claro por experiência vivida. Ele viu muitos casos na sua época. E quando as pessoas viviam desprendidamente, isso funcionou naquele tempo, funciona agora e vai funcionar no futuro. Quando nós nos desprendemos daquilo que nos paralisa nesse momento, e a gente só fica consumindo o que temos, sabe o que você faz? Você não multiplica aquilo que você tem de bom. Porque quando você lança os grãos vão se esparramando. Lançar o pão sobre as águas é uma simbologia de você encontrar alimento lá na frente. É você encontrar suprimento, provisão, cuidado de Deus na sua vida. Você está me entendendo? Diga amém. Então fala para o seu irmão, aprenda a lançar os pães sobre as águas. Você vai encontrar isso de volta. Talento, às vezes você tem talento. De repente você é uma pessoa boa em uma certa profissão. Sabe o que você faz? Não vou ensinar ninguém. Já viu isso? Morre com você o dom. Morre com você o talento. Você poderia ter formado centenas de discípulos. Porque eu vou dizer uma coisa, você mata o seu legado com você quando você pensa assim. Você mata uma história com você. Tudo que você tem de bom tem que ser distribuído, tem que ser liberado. Deus te chamou para você fluir isso através de você. Aleluia. Por isso que é importante a gente se desprender. Tem gente, irmãos, com tanto potencial dentro da igreja. Eu digo aqui, qualquer igreja nós temos isso. Mas você não vê essa pessoa, irmãos, lançar-se. Você não vê essa pessoa se liberar disso. Soltar, irmãos, o que ela tem de bom. Libera, porque o Senhor ele só enche aquilo que está vazio.
Se você ficar reservado, você ficar guardando isso com você, Deus nunca vai pôr coisa nova dentro da tua vida. Se você não se ousar, muitas vezes, a aprender algo novo, Deus jamais vai aperfeiçoar a sua vida. Isso eu falo na vida espiritual, eu falo na vida profissional, em qualquer área de sua vida. Se você acorda numa manhã e diz assim, hoje eu quero viver algo novo, e vai para cima, pode ter certeza que até o final da noite você pode queimar o bolo, você aprende a fazer um bolo, né? Você aprende. Irmãos, eu nunca fiz arroz na minha vida. Não tinha feito, né? Nunca tinha feito um arroz. Um dia eu falei para Mateus. Mateus era pequeno. Cadê o Mateus? Eu vi ele aí. Falei, eu vou fazer arroz em casa. O que eu fiz? Fui na internet. Santo Google, santo YouTube, né? Aí eu vi o cara fazendo. Eu falei, é isso aí, facinho. Irmão, ficou uma papa, ficou mais colado que essa madeira. Foi um trem horrível. Aí o Mateus olhou e falou, eu não vou comer isso não. Eu falei, peraí, já fui na internet, não aprendi. Eu falei, como é que eu faço para secar esse arroz aí? Aí ensinou a pôr umas folhas de alface, assim, abafar o negócio. Irmãos, eu aprendi, irmãos. Aí foi uma benção, hoje eu faço arroz, que é uma beleza. Né? Pode ficar papo, porque eu já tenho a solução. Aleluia. A gente aprende. Mas tem que lançar o pão sobre as águas, senão, irmão, você fica na ignorância. Você não cresce, você não vive. Salomão está dizendo aqui, ó, há potencial em vocês, e que quando vocês aprenderem a lançar o pão sobre as águas, vocês vão multiplicar, vocês vão crescer, vocês vão ser pessoas melhores. Está num tempo, irmãos, que você tem que se declarar para Deus, você tem que lançar diante dele. E o símbolo de pão para nós, irmãos, é Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Não é? Lança Jesus, fale dele para as pessoas. Você pode ir para o lado do evangelista, você pode ir para o lado financeiro, você pode aqui olhar, irmãos, para o seu lado profissional, para o seu lado espiritual, você pode ir para qualquer lado. É para lançar aquilo que você tem de bom dentro de você. Sabe o que vai acontecer? Você vai percorrer o percurso da vida. Lá na frente, você fala, nossa, isso aqui eu lancei há anos atrás. Tem pessoas que recebeu promessa há 10 anos atrás, está colhendo hoje. Tem ou não tem? Tenho certeza que tem gente aqui assim. Há 20 anos atrás. A ressuscitar foi um pão que nós lançamos às águas quase 20 anos atrás. E hoje ela está aqui, ó, para a honra e glória do Senhor, louvando o nome do Senhor. Aqui é um pão que um dia nós lançamos. Não guarde as suas sementes. Não fique reservando ela e só comendo. Quando nós ouvimos aqui sobre a oferta, né? A oferta é uma maneira de você lançar o pão sobre as águas. Um trabalho que nem você viu aqui da clínica, é um trabalho evangelístico. Você pode ser que não vai lá, não vai pregar a palavra, você não vai participar da cozinha, mas você pode ser um mantenedor de vidas naquele lugar. Por um custo, irmãos, irrisório. Não é? Você pode ser, irmãos, que nunca vai ser um pastor a ressuscitar, mas você vai ter uma casa nova lá, que você vai cultuar a Deus com tanta alegria. Pode ter certeza que o pão que você lançou gerou frutos para a vida de outros. E a melhor coisa para a vida de um ser humano é ver que essa vida é uma vida de resultados. Pior coisa é uma vida infrutífera. Uma vida estéril. Passar anos e anos servindo ao Senhor e não ter, irmão, história para contar. Sabe por quê? Porque guardou as sementes. No tempo que tinha que ter lançado sobre as águas. Nessa noite o Senhor te convida, lança sementes sobre as águas. Bate, você vai rever a resposta. A Bíblia está cheia de situações, de ditos da parte de Deus, que o retorno existe, através, irmãos, de uma ação minha. Aleluia. Segundo ponto que eu encontro aqui no versículo 2. Primeiro ponto, então, é ser desprendido. Diga comigo, ser desprendido. Ser desprendido, irmãos, não é ser liberal. Não é isso. É valorizar sem se apegar. Você pode valorizar o que você tem. Você pode dar valor do que você tem. Mas você não precisa se apegar. O que mais angustia a gente é isso. É ficar presos nas coisas materiais dessa vida. Aleluia. Segundo ponto que eu vejo no versículo 2. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça pode cair sobre a terra.
Sabe o que ele está dizendo aqui? Nós não sabemos o que será do dia de amanhã. Cuidado com o que você faz hoje, porque amanhã você pode precisar. Isso aqui fala, irmãos, fortemente de uma lei de retorno. A gente tem que tomar cuidado como nós tratamos pessoas, como nós investimos em pessoas, como que a gente responde às necessidades de pessoas. Porque amanhã você pode ser o necessitado. Eu vejo uma assistência social dentro da nossa igreja, que é uma grande bênção. Irmãos, não tenho o que reclamar, é uma bênção. É suprido todas as nossas necessidades mês a mês. Mas poderia ser melhor pelo potencial que nós temos. Tem pessoas, irmãos, que ficam uma vida inteira na igreja que não traz um saco. O que é o trem mais barato hoje que nós temos? É o sal ou o fubá? Sal. Não traz um saquinho de sal. Também não vai trazer todo mundo sal da próxima cena. Aí teve um pastor, uma vez eu vi na internet. Ele falou assim, irmão, vocês só trazem sal, você está pensando que a igreja o quê? Só tem vaca? Né? Vaca que come sal, né? Eita glória. Irmãos, passa uma vida inteira, não assiste. Não aprende a repartir o que tem. Porque, na verdade, repartir o que tem, aos nossos olhos, pode ser na nossa matemática, dividir. Mas na matemática de Deus, é multiplicar. Eu vejo de uma forma e Deus vê outra. Às vezes, irmãos, nós podemos auxiliar pessoas. Um irmão, uma necessidade. E a gente, irmãos, se fecha, a gente guarda, a gente segura. E a gente não reparte nem com 7, nem com 8, nem com 1. Pensando, irmãos, que na nossa vida nunca vai ter contratempo. Efésios capítulo 6 diz, guarde-se por conta dos dias maus. Por que nós temos que nos revestir da armadura de Deus? Porque os dias maus é uma verdade para a vida do homem. Hoje você pode estar aqui, amanhã você pode estar aqui, irmão. E quem fala isso é alguém que é testemunha disso. Eu já tive aqui, hoje estou aqui, ali, estou aí. Mas eu estou. Isso que importa. Não é? Quantos testemunhos a gente não ouve de pessoas que estavam na vida, vivendo melhor? Vem um vento, fuá. Basta um vento e coloca essa pessoa em situação difícil. Talvez a gente olhe e fale assim, eu nunca vou precisar de uma cesta básica. Nunca diga isso, porque o diabo não escute mesmo. Eu falo porque eu com 3 lojas, comerciante de 3 lojas, eu tive um irmão que por 3 meses me sustentou com cesta básica. Irmão, uma benção. 3 meses. No oculto. Ele ia lá na minha casa e mandava aquelas compronas. Está entendendo? E eu sempre fui alguém que dei. Eu sempre fui alguém que abençoei. Mas chegou o dia que eu precisei. Não é? Nós não tivemos uma Covid, não tivemos uma peste esses dias atrás? Quantas famílias ficaram desestabilizadas? Famílias que eram sólidas, famílias que eram estruturadas, talvez nunca precisou ir num médico, mas de repente teve parentes que foram o quê? Foram para UTIs, e precisou de oração, precisou de ajuda. Então aqui Salomão ele diz, olha, não reserva, reparte. Nós temos que aprender a ser o quê? Prevenido. Além de sermos desprendidos, nossos retornos na vida, na qualidade de um cristão, vão ser muito mais abundantes, vão ser muito mais significativos a partir do momento que nós formos prevenidos. Nós temos, irmãos, que doar aquilo que nós temos de bom. Aprenda a repartir isso. Porque quando nós vamos dando isso que está contido em nós, e as pessoas vão sendo beneficiadas, amanhã pode ser a primeira mão que vai ser estendida para você. Hoje talvez você precisa de pessoas que você nunca imaginou que iria te ajudar, por causa de um ato seu. Sim ou não? Eu encontro muitas pessoas nessa trajetória cristã. Isso aconteceu inclusive ontem à noite. Nós fomos pregar numa igreja, e tinha um casal, os pais, que congregaram comigo há mais de 20 anos atrás. E eles falaram assim para mim, pastor, o senhor lembra dela? Eu falei, não, o senhor apresentou. E hoje há uma moça que serve na mocidade lá da igreja, uma grande bênção do Senhor. Gente, o tempo passou. Naquele tempo a barba era preta. Não tinha nem barba, né?
A gente era da Assembleia, não podia nem ter barba naquela época, né? Aleluia. E o tempo passou e ali eu vi o quê? Um pão que eu lancei sobre as águas. Servindo a Deus, fiel, junto com a família, uma benção. A gente tem que aprender a repartir. Às vezes a gente fica guardando, a gente fica armazenando coisas que poderiam matar a fome espiritual de outras pessoas. Em você, irmãos, não está apenas uma palavra, em você está um celeiro de vida, que é a palavra de Deus. Você tem um celeiro aqui, ó. Como você tem compartilhado? Como você tem repartido? Como você tem dado? Quando as pessoas precisam de você como cristão, que posicionamento você tem tido? Você tem estado lá? Tem dito, pode me chamar? Eis-me aqui. Porque essa é, irmãos, a palavra que nós somos ensinados. O eis-me aqui tem que estar disponível na vida do cristão. Aleluia. Às vezes nós amamos mais os estranhos do que os nossos. Como que a gente responde dentro da nossa casa para os nossos? Às vezes damos mais valor às pessoas estranhas do que aqueles que são muitas vezes consanguíneos com a gente. E Deus te plantou numa família porque é ali que Ele quer formar uma história com você. É naquele lugar que Deus tem uma história para acontecer com você. Aleluia. Temos que ser prevenidos. Um cristão prevenido é um cristão, irmãos, que tem retornos extraordinários. Ele é muito mais feliz. Você vê, irmãos, tem pessoas hoje que, como cristão, tem todo o ensinamento para ser cuidadoso, para ser zeloso, né? Para não ficar gastando dinheiro à toa, mas não pode ver um cartão da Shopee, irmão, fica doidinho, né? Aplicativo, né? Aplicativo da Shopee. Depois que inventaram isso daí, irmão, afundou meia dúzia da igreja, né? Shopee, AliExpress e os demais aí. Não pode. Tem pessoa que não se previne, não guarda. E Salomão aqui aponta para dinheiro mesmo. Não pensa no futuro. Tem pessoas que ganham tão bem dentro da igreja, que vivem, irmãos, totalmente apertado. Por quê? Porque não se previne, não guarda. No dia que pega a boladinha, vê o 13º, o que faz? Vai comer pizza, todo mundo. Vai tomar pizza nada. Vai guardar, porque janeiro você tem que pagar IPVA, irmão. A gente queima, a gente detona tudo que recebe. Você recebe uma bênção, você recebe uma herança, não sabe guardar, não sabe ser prevenido. E a Bíblia nos ensina que nós temos que ser cuidadosos. Nós temos que ter essa prevenção na vida da gente. Saber lidar com todas as bênçãos que vêm na nossa mão. A gente vai repartir, mas repartir com sabedoria. Salomão não disse aqui, ó, reparte com todo mundo. Não. Deus vai dar a direção a quem você vai ajudar. Como que você vai servir. Aprenda esse princípio, porque o retorno é certo. O retorno virá. Mas que ele venha da maneira abundante, de uma maneira boa na sua vida. Não em maneira que te deixa, irmãos, entristecido, te deixa mal. Tem pessoas que fecham o coração de tal maneira que diz o quê? Nunca mais eu ajudo ninguém. Por quê? Porque na verdade você repartiu mal. Na maioria das vezes, a gente, irmãos, reparte com interesse. Reparte com interesse. A gente seleciona aquele que vai dar uma lei de retorno, que é o amor fileu, né? É aquele que nós estamos esperando algo em troca. E esse amor é o que mais trai a nossa vida. É quando você dá, você reparte, esperando algo em troca. Aqui ele fala para você repartir, cuidado. Ser seletivo, sim. Você pode até ser. Mas você tem que fazer isso, irmão, debaixo da orientação de Deus. Amém? E ele segue aqui a palavra, versículo 4 agora. Diz assim, ó, quem fica observando o vento e quem fica olhando para as nuvens, nunca colherá. Ou melhor, não colherá. Não vai colher. Não tem gente que é cheia de ideia. Tem gente que é cheia de saída para as coisas, mas não tem o que é preciso. Ela não é funcional. Você quer ter uma vida, irmãos, que as coisas retornam diferente para você? Aprenda a ser funcional. Para de ser só palpiteiro, irmão. Para de ser só crítico.
Pare de ser aquele que só fala e não faz nada. Começa a ser funcional. Porque você só será uma igreja agradável a Deus se você for uma igreja que funciona. Não adianta ter o templo. Não adianta ter a estrutura se não tiver culto aí dentro. Não adianta. Você vai ser um altar sem fogo. Vai ser um rio sem peixe. Vai só ocupar espaço. Vai ser aquilo que Jesus mostra na parábola da figueira. Você vai ser só de aparência. Então, irmãos, um dos pontos, uma das atitudes que nós temos que ter para recebermos um retorno melhor na qualidade de cristão, é nós sermos funcionais. Tem tanta coisa que Deus põe na tua mão, tantas coisas que Deus revela para você, e você senta e espera cair de bandeja no seu colo. Não vai acontecer nunca. Começa a agir, começa, irmão, a se movimentar, começa a ir atrás. Às vezes, irmãos, a gente está enfermo, né? Às vezes com uma enfermidade, precisando aí de um laudo mais profundo, a gente quer sentar e falar, não, Deus vai enviar. Irmão, vai atrás, tem um médico, irmão. Vai atrás, corre. Quer uma porta de emprego melhor? Acorda de manhã, vai atrás. Tem gente que quer acordar 10 horas para procurar emprego. Como cristão, que exemplo que você vai dar? Como que você vai dar? Vai oferecer para alguém isso, um exemplo? Então nós precisamos ser funcional. Se ficar só observando o vento, você nunca vai plantar. Você fica olhando, o que é o vento? As pessoas vão passando. Nossa, aquele ali está dando certo. Nossa, aquela ali é abençoada. Irmãos, não conta a história dos outros, conte a sua história. Não fica reparando para a vida dos outros, começa a reparar na sua vida. Porque ela já é um problema para você mesmo. E você ficar preocupado com a vida dos outros, você não vai nunca, irmãos, crescer. Está me entendendo? Diga amém. Seja assim. Ficar só observando não vai dar para você a oportunidade de colher frutos, de ver os seus cestos cheios. Você não vai ver abundância, não vai ver prosperidade, você não vai ver mudança de ambiente, você não vai ver nada na sua vida. Por isso que Salomão deixa claro, sai, irmão, dessa letargia, sai dessa paradeira da sua vida, comece a se movimentar. Você quer ver o novo de Deus, você quer ver as coisas acontecer? Então, queridão, bate a poeira, sacode, levanta e vai. Dá um tapa na mesa e fala, vou mudar essa situação. Não dá. Precisa ser funcional. Tem que ser desenrolado, irmão. Tem gente que é embaraçada, você já viu? Você chega nela, a pessoa começa a reclamar, fala, mas peraí, ó, haja assim, assado. A pessoa pega a saída que você quer estar dando para ela, irmão Hector. Ela embaraça, parece que ela faz um arame farpado com aquilo, que ela nunca mais vai sair da situação. E Deus não quer isso de nós, não. E Timóteo fala para quê? Fala para nós o quê? Que nós temos que ser como um soldado, nós temos que ser como um atleta, nós temos que ser como um agricultor. Todos esses, acorda pela manhã e treina. Acorda pela manhã e vai ser treinado. Acorda pela manhã e executa aquilo que está nas mãos dele. Não fica só olhando e sonhando. Irmão, o sonho nunca vai mudar a sua vida. É o primeiro passo para você mudar, mas só um sonho não muda nada. Você precisa pôr o seu sonho em ação. O que você tem sonhado na sua vida? Eu sei que nessa cabecinha aí, irmão, está cheio de projetos. Está cheio de ideais. Está na hora de você pôr em execução. Para de ficar só olhando, vai para cima. Começa a agir. Começa a colocar vida naquilo que você tem dentro de ti. Amém? Começa a colocar vida. Fala para o seu irmão, não chacoalhando, não. Fala, põe vida nesse negócio aí. Põe para fora. Começa a dar valor, irmãos, aos seus sonhos, executando eles. Projeto engavetado não vira nada. Vira nada. Sabe o que vai virar na história da sua vida? Um papel velho na gaveta. Um papel apodrecido. Só isso que vai virar. E Salomão está dizendo para nós. Nós podemos ter retornos bem diferentes a partir do momento que a gente começa a ser mais funcional. Vou fechar essa palavra agora. Versículo de número 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem
à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O que Salomão está dizendo? Para a gente ter uma vida, irmãos, de resultado. Uma vida, irmãos, que tudo que a gente planta, a gente vai colher com bom resultado, nós temos que ser esforçado. Deixar a mão à toa. Mão é símbolo de instrumento de trabalho. Mão é símbolo, irmão, de ferramenta. A gente deixa isso passar diante de nós. E quando muitas vezes cai na nossa mão uma responsabilidade, quando nós recebemos algo, a gente age com aquilo com desdém. Não fazemos, irmãos, com o devido aprofundamento e dever. Poderíamos ter resultados muito mais profundos, resultados muito mais significativos, e nós perdemos a oportunidade de ter frutos abundantes. Deus, se te plantou no lugar, se Deus te colocou em uma situação e colocou algo na tua mão, pode ter certeza, os frutos aparentemente podem não ser bons, mas jamais vai haver de qualidade melhor do que o que você vai fazer. Nunca serão mais saborosos. Aleluia. Às vezes você chupa uma jabuticabinha desse tamanho que ela é docinha, sim ou não? Né? E às vezes você pega um pedaço de melancia desse tamanho que ela é sonso para você chupar. O tamanho do fruto não define nada. O que define, irmãos, é aquilo que está dentro, é a essência dele. Está entendendo? Então, para a gente ter retornos melhores, para termos retornos significativos na nossa vida, nós temos que ser esforçados, nós temos que ser ativos. Nós temos que ser produtivos. Como está a sua vida em relação àquilo que você produz? Como é o teu serviço, no teu trabalho, como cristão? Como que você flui naquele lugar? Dentro da igreja, como que você flui no cargo que você está? É uma pergunta para você pensar, e Salomão está dizendo, olha, o retorno vem. Porque se você tratar com desdém isso daí, o retorno que vai vir vai ser um dissabor para você. Então o Senhor, Ele tem uma chave para você. Ele tem aqui uma direção para você. Para que você possa ser alguém que receba retornos melhores na sua vida. Você tem que ser prevenido, ser desprendido, ser funcional e ser esforçado. São pontos que, com uma característica cristã fluindo na sua vida, eu tenho um recado para você: ninguém vai te parar nessa vida. Nenhum sonho teu é interceptado pelo diabo. Nada que o inimigo intentar, ele vai conseguir prosperar contra a sua vida. Porque você não vai estar apenas bem armado, mas você vai estar, irmãos, em uma velocidade que ele não vai conseguir te pegar. Está me entendendo? Cada ponto desse, Salomão, ele deixa claro para nós que o retorno é certo, mas ele pode ser diferente. A partir do momento que eu uso pautas como essa na minha vida, eu entendo, irmãos, que prevenção, eu entendo que a gente fazer um bom investimento, a gente, irmãos, acordar de manhã, tratar, irmãos, daquilo que é necessário da nossa vida. A partir do momento que a gente age dessa maneira, os frutos serão diferentes. Você olhará e dirá: meu Deus, como as coisas melhoraram na minha vida. Não tenha um discurso de derrota, jamais. Cristão tem um discurso de vitória. Porque você está, irmãos, com o dono do mundo, com o dono da vida. Aquele que mais pode é o que está com você sobre a tua vida. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Lançar o pão sobre as águas é uma atitude de gente visionária. É pessoas que olham lá na frente com o Senhor e sabem o que Ele espera para a sua vida espiritual, espera para a sua vida com Cristo. O que Deus quer fazer muitas vezes na nossa vida, irmãos, é tirar vendas. Sabe por quê? Porque nós perdemos a visão do além. Nós perdemos a visão daquilo que nós podemos experimentar com Deus lá na frente. E vivemos com um tapume na nossa frente, vivemos bloqueado na nossa visão,
Porque nós, irmãos, não experimentamos mais a viver um retorno diferente para nós. Ficamos acomodados. Se não prejudica, tá bom. Não tá bom, não. A melhor coisa para um cristão é quando ele é insaciável de viver os projetos de Deus na sua vida. E é isso que o Senhor busca nessa geração. Pessoas que estão, irmãos, na vontade de experimentar mais com Ele. Pessoas que querem, irmãos, ter relacionamentos muito mais intensos. É de mim que você tem que prestar atenção, irmão. O grupo Louvor se ajeita. Fique em paz. Aleluia. E essa noite, irmãos, eu quero orar com você. Quero orar por pessoas, irmãos, que querem ser visionários. Eu quero orar por pessoas, irmãos, que querem ter o desprendimento de lançar o pão sobre as águas. Nessa noite o Senhor te trouxe essa palavra para dizer para você que o retorno que você tem vivido, ele pode mudar, pode se transformar. Mas você tem que tomar atitudes diferentes. O Senhor, Ele entregou na tua mão que há responsabilidade sobre você que é inegociável. E que Deus não vai mudar. Porque a questão, irmãos, é que você tem que ser tratado. É uma noite para você sair daqui pensando, Senhor, como é que eu faço para melhorar os resultados da minha vida? E em primeiro lugar, você coloca o resultado espiritual. A nossa igreja, quando eu falo nossa, eu falo igreja no contexto geral. Ela está precisando voltar a viver aquilo que já se viveu um dia. Nós precisamos voltar a sentir aquilo que a gente já sentiu um dia. Mas de uma maneira, irmãos, aleluia,